Olá, eu sou a Alessandra Morelli, médica oncologista, e hoje nós vamos falar sobre químio, rádio e imunoterapia. Qual é a diferença entre esses tratamentos? Essa é uma dúvida muito frequente no nosso dia a dia quando os pacientes vêm realizar tratamento e perguntam por que não estão fazendo imunoterapia ou por que estão fazendo quimioterapia, enfim. Eu vou explicar um pouquinho para vocês falando da história do surgimento desses tratamentos para que vocês possam entender de uma forma mais clara. Na verdade, a radioterapia foi o primeiro tratamento que surgiu nessa linha, surgiu em torno de 1895 com a descoberta do raio-x. E a partir daí se identificou que o uso dessas moléculas de radiação em determinada área do corpo humano faz com que as células que se multipliquem muito rápido sejam eliminadas. Então, a partir daí surgiu a radioterapia como uma forma de tratamento de combate ao câncer. Em especial, ela é usada em determinadas áreas específicas do corpo humano, onde a gente precisa esterilizar aquela região, por exemplo, após uma cirurgia, ou eventualmente na região do cérebro, onde existem áreas que a gente precisa preservar e tomar cuidado para que não sejam atingidas pelo tratamento. A radioterapia se torna extremamente eficaz porque a gente sabe que é uma área específica que será tratada. Depois, na Segunda Guerra Mundial, surgem as drogas químicas, onde se observou que pessoas expostas à mostarda nitrogenada apresentavam uma queda abrupta das células brancas do sangue, as células de defesa. E a partir dessa observação, os cientistas começaram a testar esse tipo de química, de remédio, posteriormente chamado de remédio, no tratamento de linfomas, que são células que proliferam em excesso as células do sangue. E se viu, então se comprovou a eficácia desse tratamento e a partir daí várias outras medicações na mesma linha da mostarda nitrogenada foram desenvolvidas e hoje a gente tem uma gama imensa de possibilidades de quimioterápicos. E mais recentemente a gente fala muito da imunoterapia. A imunoterapia, ela, apesar de ser algo dito como moderno, ela não é identificada há tão pouco tempo assim. Se sabe que em torno de 1800 também já se identificava que pacientes com câncer e que tivessem, além do câncer, uma infecção chamada erisipela, que é uma infecção grave na perna, por exemplo, de pele, essas pessoas, durante o processo de infecção, muitas vezes o tumor reduzia de volume. Ou seja, quando o sistema imune estava superativado por conta de uma infecção, esse próprio sistema imune tinha mais capacidade de reduzir as células tumorais. E mais recentemente, então, com essas observações todas ao longo de vários anos, mais recentemente se identificaram moléculas que o tumor expressa e que conseguem desligar o sistema imune do organismo da pessoa que tem a doença. Então, se desenvolveram tratamentos que reconectam a atividade do sistema imune nesses casos e que conseguem então ativar essas células do próprio organismo para combater aquele câncer. Muito desse tratamento imunoterápico se deve atualmente a um cientista chamado James Allison, que descobriu uma dessas moléculas e que tem uma história de vida muito interessante. Ele é um cientista muito reconhecido, ganhou prêmio Nobel por conta dessa descoberta, mas é muito interessante porque ele, além de cientista, ele é músico, ele quase não foi cientista por conta da carreira musical, e na história de vida do Dr. James Allison, a mãe dele faleceu por um linfoma quando ele era adolescente. Então, é interessante estudar um pouquinho da história desses tratamentos e identificar o quanto histórias de vida pessoal das pessoas que descobriram e que estavam envolvidas de forma muito ampla, muito conectados com a situação, com a necessidade de novas descobertas e que realmente fez com que esses tratamentos todos evoluíssem. Eu contei hoje um pouquinho dessa história para vocês, espero que vocês gostem e se
porventura acharem que alguém possa se beneficiar desse vídeo, por favor compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixem de fazer os comentários. Obrigada!